Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, nesta aula nós vamos dar início a um novo conteúdo, a urbanização do território brasileiro. Nós vamos entender o que é urbanização e o que é rede urbana. A partir dessa imagem, o que a gente pode observar, gente? O que podemos perceber quando analisamos esta imagem? Nós vemos toda uma estrutura urbana, não é verdade? Construção de prédios, avenidas, né? As avenidas a gente não consegue perceber, mas sabemos que essas avenidas estão aqui. Então, a urbanização, gente, ela vai se caracterizar pelo crescimento da cidade em relação à área rural. A gente tem que entender e diferenciar urbanização de crescimento urbano. Durante o processo de urbanização, o meio urbano cresce proporcionalmente mais do que o meio rural. Há uma migração gradativa da população do campo para a cidade. Ou seja, para se configurar a urbanização, a população do campo vai migrar para a cidade. A população da cidade vai crescer mais que a população do campo. Qual que é a diferença de urbanização para crescimento urbano? O crescimento urbano ele pode acontecer sem necessariamente haver um processo de migração do campo para a cidade. O crescimento urbano é o crescimento da malha urbana da cidade, é o crescimento das construções, das construções de casas, de prédios, de indústrias, a abertura de rodovias, de estradas. Então, este é o crescimento urbano. A migração de pessoas do campo para a cidade, gente, ela é chamada de êxodo rural ou migração rural urbana. O processo contrário, saída da cidade para o campo, ele é chamado de ruralização. Esse processo ele foi muito característico quando houve a queda do Império Romano, lá na Idade Média. Lembra que o Império Romano começou a ser atacado, né, pelos bárbaros? Então as populações elas estavam se refugiando no campo. Quando começou a formar o sistema feudal, esse é um processo caracterizado pela ruralização, a saída da cidade para o campo. O crescimento urbano consiste na expansão de áreas ocupadas pelas cidades e pode existir sem que necessariamente haja a urbanização. Então, a urbanização, não confundam isso. A urbanização é quando há o crescimento da população da cidade em relação à área rural. Há uma migração, há uma certa migração do campo para a cidade. O crescimento urbano é a expansão das cidades, é o crescimento das cidades. Em algumas localidades no mundo, gente, esse processo de urbanização, ele já chegou ao fim. Esse processo de pessoas morando no campo não existe mais. Esse processo em países como Singapura, né, Mônaco e Macau, Bermuda, Nauru, entre outras. Nesses locais, a urbanização já chegou ao fim. O que pode estar acontecendo é o crescimento urbano. Existem outros locais ainda que estão passando pelo processo de urbanização e, juntamente ao processo de urbanização, estão passando também pelo crescimento urbano. Nesses locais, pode-se observar o crescimento urbano, ou seja, a cidade ainda se renova e se expande. Não há urbanização, mas há o crescimento urbano. Há o crescimento da cidade, com a construção de prédios, abertura de estradas, de rodovias, de vias de acesso, né? Maior parte do mundo, gente, vive esse processo de urbanização, tá bem? Desde 2007, que a maioria da população mundial vive nas cidades. Nesse gráfico aqui, a gente pode analisar a população urbana e a população rural do mundo. É uma estimativa, é uma projeção, né, de 1950 até 2050. Observem aqui a partir de quando que a população urbana mundial torna-se superior à população rural. Há esse cruzamento, né, mais ou menos chegando em 2007, 2006, 2007.
Então, em 2007, a população que vive no meio urbano ultrapassou a população que vive no meio rural. Ou seja, a população que vive na cidade é maior que a população que vive no campo. Nós sabemos que esse é um processo que vem ocorrendo em função da industrialização, da mecanização do campo. Então, as pessoas no campo, na área rural, vão perdendo suas opções de emprego e acabam migrando para a cidade. É na cidade que tem um desenvolvimento industrial acelerado. Muitos países, gente, vão enfrentar sérios problemas urbanos, sérios problemas sociais por conta da urbanização acelerada, por falta de um planejamento urbano. O que quer dizer isso? A cidade ela está crescendo a um ritmo tão acelerado que não consegue atender às necessidades de toda a população. A cidade ela vai crescendo de tal forma, e a população também vai crescendo de tal forma, que a cidade não consegue absorver toda essa população. E não existe infraestrutura para atender toda essa população. Então, vai haver falta de emprego, vai haver falta de saneamento básico para essa população. Essas populações mais carentes vão construir moradias em áreas de risco, em locais irregulares. Tudo isso é como consequência da falta desse planejamento urbano também, tá? Além de investimento, da falta de investimentos em setores sociais, como nós já vimos em aulas anteriores. Neste infográfico aqui, nós vamos analisar a urbanização da humanidade. Grande parte, gente, da população, durante a maior parte da história, né, da humanidade, viveu no campo, viveu na área rural. Como nós vimos anteriormente, isso vai mudar a partir de 2007, quando a população urbana torna-se maior que a população rural no mundo. Segundo projeções da ONU, gente, em 2050, cerca de 70% da população mundial viverá no meio urbano, cerca de 70%. Imaginem, cerca de 70% da população vivendo nas cidades. Então, essas cidades que estão com um processo de urbanização ainda em andamento, com o crescimento urbano também, elas precisam acompanhar todo esse crescimento populacional também, criar condições para atender toda essa população. Existem países, como alguns países africanos, que a urbanização ela está acontecendo, mas as condições de vida da população não está melhorando. Então, assim, a renda dessa população ainda é baixa para conseguir ter um bom padrão de vida nas cidades. Em países como Argentina, Bélgica, Israel, Kuwait, Luxemburgo, Catar e Singapura, mais de 90% da população total vive no meio urbano. Em outros, como Bangladesh, Índia, Níger, Moçambique, Paquistão e Serra Leoa, a maioria da população vive no meio rural, embora com um processo de urbanização, ou seja, migração do campo para a cidade. A população da cidade está crescendo mais que a população do campo. Neste mapa aqui, Mundo Taxa de Urbanização 2018, a gente pode analisar, através da legenda, né, taxa de urbanização, que o continente americano é o continente que possui as maiores taxas de urbanização, proporcionalmente. Depois nós temos o continente europeu, nós temos a Oceania com a Austrália, e nós vamos ter também essa taxa de urbanização em alguns países da África e da Ásia. Quando a gente fala em população rural, nós vamos ter destaque para países do continente africano e países do continente asiático. Então, a taxa de urbanização menor está concentrada nesses países do continente africano e do continente asiático. Este gráfico aqui, pessoal, está mostrando para a gente a população rural e urbana no Brasil. Atualmente, gente, cerca de 86% da população brasileira vive nas cidades. E cerca de 14% dessa população vive no campo. O que quer dizer isso? A cada 100 pessoas, 86 vivem nas cidades. Ou, a cada 100 pessoas,
14 vive na área rural. A gente observa que nessa projeção, lembrando, a projeção não é um dado confirmado, é uma projeção com base na análise de dados que já foram coletados. A projeção, pessoal, é que a população do Brasil pare de crescer, como a gente pode observar aqui a partir de 2040. Então, estima-se que a população brasileira ela tende a reduzir. Então, nós sabemos que desde as últimas décadas, a taxa de natalidade ela vem caindo consideravelmente. E isso vai ter como consequência direta no crescimento populacional. A gente pode analisar também, a partir desse gráfico, que a população brasileira tornou-se predominantemente urbana a partir de 1970. Então, a partir de 1970, a população brasileira já tinha, em sua maioria, vivendo nas cidades. O que propiciou essa urbanização acelerada do Brasil? Foi o desenvolvimento industrial, principalmente a partir de 1950. Nós temos que lembrar, pessoal, que já a partir de 1930, com o governo Getúlio Vargas, já houve um grande incentivo à industrialização, a substituição de importação, a valorização da produção nacional, em função dos problemas que o país já estava enfrentando, né, com a falta de produtos vindos da Europa. Então, no governo Getúlio Vargas, vai haver a substituição de importação. Por que a partir de 1930, especificamente, gente, o Brasil ele vai se industrializar? Por conta da queda da Bolsa de Nova York em 1929. Quando há essa queda na Bolsa de Nova York, o café, a principal economia do Brasil, vai ser muito desvalorizado. Então, os investimentos serão voltados para a industrialização, para a substituição da importação. Já na década de 50, em 1950, no governo de Juscelino Kubitschek, né, JK, quando ele é eleito, ele vai instalar um programa, um plano de metas que visava o desenvolvimento do Brasil. O objetivo desse plano de metas, gente, era o desenvolvimento econômico brasileiro. Além do plano de metas que ele colocou em prática, tinha também como objetivo no seu governo a construção de Brasília, e de fato aconteceu a transferência da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília, na década de 1960. Durante o governo JK, ele priorizou investimentos nos setores de transporte e energia, na indústria de base, que é aquela indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis, e também na substituição de importações, com destaque, gente, para a indústria automobilística. Durante o governo de JK também, gente, ele vai atrair muito capital estrangeiro. É quando as multinacionais elas começam a se instalar no território brasileiro. Neste período também tem início a dívida externa brasileira. É quando o Brasil começa a acumular essa dívida externa. JK ele considerava impossível o progresso da economia sem a participação do capital estrangeiro. Então, para ele alcançar esses objetivos, os objetivos do plano de metas que ele tinha traçado, ele entende que é preciso uma intervenção do Estado. E essa intervenção do Estado na economia vai priorizar, então, a entrada de capitais estrangeiros no país. E esses capitais principalmente voltados para a indústria automobilística. Os setores de energia e transporte também vão ser considerados fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil. Nessa página aqui, gente, nós vamos perceber algumas aglomerações urbanas, as maiores aglomerações urbanas do mundo e do Brasil. A maior aglomeração urbana do mundo é Tóquio, no Japão, acompanhada por Delhi, na Índia, Xangai, e São Paulo está ocupando a 4ª posição de maior aglomeração urbana do mundo. É uma projeção também que foi elaborada para 2020.
Segundo a ONU, gente, a projeção é que em 2020, cerca de 600 cidades em todo o mundo terão pelo menos 1 milhão de habitantes, e quase 30 dessas cidades vão estar no Brasil. Haverá mais de 30 aglomerações urbanas com pelo menos 10 milhões de habitantes. São as chamadas megacidades. No Brasil, nós teremos duas dessas megacidades, que serão São Paulo e Rio de Janeiro. Todo esse desenvolvimento industrial, gente, que eu citei para vocês, toda essa estrutura econômica desenvolvida no governo Getúlio Vargas e desenvolvida no governo JK, vão criar no Brasil um processo de urbanização acelerado. É aquela urbanização sem planejamento urbano. E como eu falei para vocês, essa urbanização sem planejamento acelerada vai causar muitos problemas sociais, muitos problemas urbanos, muitos problemas de moradia. Então, muitas pessoas também vão viver em condições precárias nas grandes cidades, porque o desenvolvimento urbano não será acompanhado pelo desenvolvimento econômico dessas pessoas. Vamos dizer assim, a distribuição de renda não vai acompanhar o desenvolvimento urbano. Então, muitas pessoas vão viver em péssimas condições, sem acesso, inclusive, a serviços básicos, como saúde, como educação, e serviços básicos como água tratada e coleta de esgoto. No Brasil, o Recenseamento Geral de 2010 constatou que cerca de 11,5 milhões de pessoas viviam em aglomerados subnormais, popularmente conhecidos como favelas, invasões, grotas, comunidades, moçambos, baixadas, ressacas ou palafitas. Palafitas são aquelas construções que costumam acontecer à margem de córregos, de rios, são construções de madeira. Em todo o mundo, segundo a ONU, em 2010, 827 milhões de pessoas viviam em moradias precárias e irregulares ou em habitações sem as mínimas condições de higiene. No Brasil, as maiores populações que vivem em comunidades, elas estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Salvador e Recife. A urbanização no Brasil, como eu falei para vocês, ela vai acontecer com muita intensidade a partir de 1950. As migrações do campo para a cidade, que vão se iniciar no final do século XIX e se intensificar durante o século XX, vão contribuir para esse processo de urbanização. E essa urbanização brasileira, ela vai ser impulsionada pelo processo de industrialização. Lembra, quando a gente estava estudando sobre industrialização, nós vimos que o processo industrial ele é acompanhado pelo processo de urbanização. A urbanização brasileira só se expandiu quando a indústria se tornou o setor mais dinâmico da economia nacional, o que apenas aconteceu no século XX. Antes disso, ocorria um crescimento urbano no país, mas que não podia ser considerado um processo de urbanização. A urbanização moderna, de fato, é um dos aspectos da transição de uma sociedade rural e agrária para outra urbana e industrial. Neste gráfico aqui, pessoal, nós temos o crescimento, da população urbana e rural no Brasil, de 1920 até 2020. Em 1920, a gente pode observar que 16% da população era urbana, enquanto 84% era rural. Esse processo ele vai se inverter a partir de 1970, como nós vimos, no gráfico anterior. Como eu falei para vocês, atualmente 86% da população brasileira é urbana, contra 14% que é rural.
Então, em 2020, ocorre o inverso do que acontecia em 1920. A partir da industrialização da economia brasileira, houve um aumento proporcional dos empregos no setor secundário e no setor terciário. E isso vai atrair uma grande massa populacional para os grandes centros urbanos. Então, gente, assimilem isso. A urbanização, ela vai ser impulsionada pelo processo de industrialização, tá bem? Vou parar por aqui para a aula não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem que está no livro de Geografia, nas páginas 100, 101 e 104. São perguntas curtas, tá, gente? Mas são perguntas importantes para vocês conseguirem entender o conteúdo. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.